Oi gente, tudo bom? Para a maquiagem de hoje é uma proposta glam e eu começo limpando a pele da minha modelo. Logo em seguida eu venho com a água termal da Fally Beauty e depois o Nivea Soft somente na região das olheiras, porque ele é bem pesadinho. E aí eu venho com o Balance Cream da Make More, aplico no rosto inteirinho o Balance Cream, porque ele dispensa o uso de primer. Logo em seguida eu venho com a base da Make More, se não me engano na cor 130, misturada com a base da Revlon, a 400. Fica uma mistura bem cremosa, sabe? Nem tão fluida, nem tão grossa, e deixa a pele muito viçosa. A mistura dessas duas bases sempre dá muito bom. Espalho com o pincel língua de gato e venho dando batidinhas com a esponja por todo o rosto. Lembre de passar no pescoço, na orelha, em tudo para ficar perfeito. Logo em seguida venho com o corretivo Natura Aquarela na cor médio 24, somente nas olheiras para camuflar, não para iluminar. Tudo certo? Esse corretivo, inclusive, acredito que ele tenha saído de linha. Muito triste porque ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. E aí depois eu venho com a esponjinha e espalho esse corretivo somente na região das olheiras. Logo em seguida, eu venho com o corretivo M10 da Bruna Tavares e aplico com o pincel, porque com o pincel ele não fica tão pesado quanto com o próprio aplicador do corretivo. E aí essa cor é para iluminar. Não aplico com exagero, somente o necessário. Em seguida venho com a base da Revlon como contorno. Eu aplico e já espalho, gente, para que não fique marcações. Aplico em pouca quantidade também, sempre limpando num papel toalha para tirar os excessos. Faço a mesma coisa do outro lado, gente. Eu coloco um pouquinho de base, já espalho, já esfumo. E aí, se for necessário, eu venho com mais um pouco de base. Essa cor 400 é ótima para contorno. Com a pontinha do pincel Kabuki, eu contorno o nariz. Eu consigo fazer esse contorno com o pincel Kabuki mesmo, não necessito de um menor. E aí já venho com a esponjinha espalhando também, novamente, para não marcar. Em seguida, venho com o batom 330 Loucuras da Intense. Aplico na maçã do rosto e espalho com a mesma esponjinha do contorno para deixar tudo mais harmônico. Gente, eu junto o blush, que é o batom, com o contorno, tá? Depois, eu venho com o iluminador 04 da Stahl. Tô aplicando com o dedo, porque com o pincel eu não tava gostando. Aí eu venho com a esponja, tiro todo o excesso que pode ter criado embaixo dos olhos para aplicar o pó translúcido. Esse é o 05 da Payot. E aí, gente, na hora de aplicar esse pó, eu dou umas apertadinhas lá na região da olheira, uma apertadinha do lado do nariz. Porque se a gente só encosta, o produto não vai penetrar tão bem. Então, faço isso dos dois lados. Tiro o excesso e venho selando. É muito importante tirar o excesso, gente, porque se você não tira e tiver alguma coisa lá, ele vai marcar. Aí eu queria marcar um pouquinho mais o contorno, vim com o M10 da Bruna Tavares, delimitando e esfumando já. Porque se você deixa um tempinho, ele, nossa, marca e aí depois dá um trabalhinho para tirar a marcação. Repito o processo dos dois lados. Em seguida, venho com o mesmo corretivo M10 na pálpebra. E aí, como que eu faço, gente? Antes da sobrancelha estar pronta, eu já passo embaixo dela, como se eu estivesse fazendo o recorte mesmo. Espalho tudo bonitinho, faço isso dos dois lados. Ah, eu deixei um pouquinho de pó lá fazendo o baking, mas é bem pouco, gente. Aí eu venho com o pincel e tiro, sem pó compacto, só tiro mesmo. Essa paleta, eu acredito que ela seja da Belly Angel. Tem muito tempo que eu tenho ela e ela tem uns tons lindos. Finalizo com a bruma da Ruby Rose, aqui tem brilho. E esse é o resultado da pele. A minha intenção era uma pele viçosa, sem pesar.
Na sobrancelha, gente, eu utilizo a pasta de sobrancelha da Minha Make, na referência universal. Ela tá até acabando, eu perdi o vidrinho dela, olha. E aí eu faço o desenho em cima, faço o desenho embaixo, sempre com muita precisão na mão. Pego o produto só para fazer a marcação em cima e embaixo. Não mudo o desenho da sobrancelha dela mesmo, gente. E no início eu vou utilizar apenas o resíduo que ficou no pincel. Marco bem certinho em cima e embaixo porque eu gosto dessa proposta marcadinha e esfumo no início para ficar um degradê. Coloco o pincel e vou subindo com a mão bem levinha, porque mesmo que seja só resíduo, pode depositar demais, né? Gente, essa é uma dica. Como que eu faço para clarear essa sobrancelha? Eu pego um pouco de corretivo, aplico numa escovinha e vou passando na sobrancelha. Isso faz com que ela fique mais encorpada e deixe ela bem mais clarinha. Desculpa por eu estar aparecendo assim, gente. Eu jurava que não estava. Vamos lá para os olhos. Começo depositando um marrom bem quente na pálpebra. E aí eu deposito, pego sombra e deposito até que fique pigmentado. A gente não pode colocar um pouquinho e já esfumar, porque senão não vai ficar pigmentado e vai perder a cor. Faço basicamente 3 pontinhos, na ponta, no centro e perto do nariz. Depois de tudo bem pigmentado, eu esfumo. Esse esfumado ele vai ser um pouco alongado, então em movimentos circulares eu levo lá para o começo da sobrancelha e com o resíduozinho do pincel eu trago para fora em movimentos circulares. Depois com o marrom bem frio da paleta, gente, eu concentro ele mais no cantinho da pálpebra. E aí marco o côncavo. Deposito sombra, vejo se ela tá pigmentada do tanto que eu quero e subo em movimentos circulares. Esse daí eu vou subir até a metade da sobrancelha. E aí só com o resíduozinho eu vou puxar ele pra fora, mas muito pouco, porque como ele é mais escuro, ele domina muito mais. E se você não tiver cuidado, ele vai predominar o marrom anterior. Se eu ver que tá marcado, gente, eu volto com o pincel anterior e esfumo mais um pouco. Em movimentos circulares, marcando o côncavo. Lembra sempre de pegar na pontinha do pincel, porque aí a gente precisa de leveza e não de precisão. Gente, meu cabelo vai aparecer daqui pra frente no vídeo várias vezes. E eu peço desculpa pra vocês por isso, mas eu só deixei porque dá pra ver o que eu tô fazendo. Com corretivo, o mesmo M10 que já apareceu várias vezes, eu coloco só no início e espalho ele com a esponjinha. Depois eu venho com o pincel que eu utilizei a primeira sombra, aplico mais um pouquinho de sombra e esfumo novamente, do mesmo jeito. E depois com o marrom mais escuro, que é quase um preto, né? Eu coloco ele e esfumo novamente. E agora com um pincel pequeno, eu pego uma sombra cintilante, qualquer sombra cintilante que vocês tiverem. Essa é da paleta da Ruby Rose, a Bee Smoke. E aplico em cima do corretivo que a gente colocou para clarear essa pálpebra. Vou aplicando com batidinhas. Coloco ela com batidinhas e vou esfumando sempre com batidinhas por todo o olho, porque eu queria um olho mais iluminado. Levo essa sombrinha cintilante até o finalzinho da sobrancelha. E aí depois, gente, eu venho com os mesmos pincéis que eu esfumei e uno um pouquinho. Sempre volta se você acha que tirou um pouco da cor, volta com a cor, ilumina ela novamente. Se precisar de mais cintilante, passa um pouquinho mais de cintilante. O esfumado, ele requer paciência e atenção para você olhar e ver o que está precisando dar uma arrumadinha ali e uma arrumadinha aqui.
Agora, gente, eu venho com a cola da Macrylan, aplico ela na minha mão, pego um pouquinho e espalho na pálpebra, porque eu vou colocar um pigmento aí. Mas, gente, se você for usar uma cola de cílios, você tem que ser muito rápida e espalhar muito bem, porque se não espalhar muito bem, ela vai criar uma camada que vai ficar muito feio na hora que você depositar. Então, espalha bem e aplica rápido o pigmento. Esse pigmento é o da Pop, o 05. Agora, com o pincel chanfrado e o delineador da Miss Lari, eu coloco esse delineador em toda a linha d'água e fora também. Venho com um pincel de precisão, aplico a sombra. Gente, sempre coloca tudo primeiro e só depois esfuma. Esse delineador da Miss Lari, se ele seca, ele não esfuma mais. Então aí eu fiz bem rápido. Fiz uma linha na pálpebra só para receber os cílios postiços mesmo. Uma linha bem fininha com o mesmo delineador da Miss Lari. Esse é o resultado dos olhos com os cílios postiços aplicado. Eu vou tentar achar a referência dele e deixo para vocês na descrição. Em seguida, venho com o batom Aline da Dalla Makeup. Delimito bem a boca com um pincel. Esse é um pincel da Esfumato, que eu também vou deixar na descrição para vocês. Finalizo toda a maquiagem com uma bruma da Ruby Rose. E esse é o resultado da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. As minhas redes sociais vão ficar passando no final do vídeo e estarão na descrição também. Deixe um like, se inscreva no canal e fiquem com Deus.